Bom, já estamos gravando, tá? Eu mostrar para vocês alguns exemplos, tá? Envolvendo cálculos de potências, para até abordar alguns daqueles conceitos que vocês viram na videoaula que eu deixei para vocês, tá? Todas essas expressões, essas fórmulas, né? Associadas aos cálculos de potência, eu sugiro que vocês tenham à mão, né? Para utilizar. Então, anotem, né? Criei um pequeno formulário aí para vocês. Aí dos tempos que a gente fazia a prova presencial, eu entregava essas fórmulas, apesar de ser bastante simples, né? Não tem nada de muito espetacular. Então, o primeiro caso aqui, gente, dessa vez hoje eu ajeitei a câmera melhor, eu voltei para o meu sistema anterior, né? Vocês estão vendo. Aqui um caso bem simples, tá? Para começar, estou considerando um circuito, tá? Onde eu tenho uma carga, certo? De 20 menos J5 ohms, sendo alimentada por uma fonte de 127 fase zero, tá? Que é a tensão de linha aqui que a gente tem, né? Através de uma linha de transmissão de 3 mais J1 ohms, tá? E aí a gente quer determinar algumas coisas, tá? Que eu não coloquei aqui no exercício, mas eu vou escrever aqui para vocês agora. O que a gente quer saber? Eu quero saber, determine, né? Faltou isso. Determine. A potência. Podemos determinar assim, ó, determinar a potência real, é só esse item, na verdade. Potência real e reativa na fonte, linha e carga. Tá? Então, basicamente, a gente quer fazer esse cálculo, né, para a gente conseguir determinar as potências nas diferentes partes do nosso circuito, tá? Que seria uma coisa que vocês poderiam fazer num circuito qualquer, né? Não num circuito tão simples. Mas esse caso aqui é o caso característico quando a gente está analisando uma linha, né, de transmissão simples, né? Onde vocês têm um equivalente do circuito que representa, por exemplo, uma residência, tá? Vocês têm o equivalente da linha, né, a impedância equivalente da linha de transmissão, tá? E a alimentação sendo feita para essa carga, tá? A primeira coisa que a gente tem que fazer, né? Então, solução. Primeira coisa que a gente tem que fazer é determinar qual é a impedância total do meu circuito, né? Então, nesse caso aqui, o Z equivalente aqui, nada mais é do que a impedância da linha somada com a impedância da carga. No caso aqui, o ZL. Ou seja, a gente tem 3 mais J1, já que está em série, né? Somados com 20 menos J5, que me dá uma impedância equivalente, então, de 23 menos J4 ohms, tá? Então a gente já sabe que a impedância total, né, ela vai ter uma característica capacitiva, né, gente, visto que a parte aqui imaginária, né, da nossa impedância, ela é negativa, né? Então eu já consigo dizer que essa é uma impedância equivalente vista pela fonte, predominantemente capacitiva, que certamente vai se refletir no restante do nosso circuito. Como eu sei aqui qual é a tensão de alimentação, me falta, obviamente, saber qual vai ser o fasor corrente aqui que a gente vai ter, né? Na verdade, esse fasor de corrente eu vou botar... Não, vamos... Como é que eu posso usar esse símbolo aqui? Que eu não me lembro o símbolo que eu estava usando com vocês, mas aqui pode atrapalhar com o conjugado, tá? Então vamos deixar assim só, fasor I, tá? Então a gente tem que determinar o fasor I, que nada mais é do que o fasor tensão dividido pela impedância equivalente. Tá aí, ó, é o pontinho, viu? Não vinha na cabeça, mas veio agora, tá? Que nesse caso, então, é 127 fase zero, dividido aqui pela nossa impedância de 23 menos J4, tá? Que é a mesma coisa que 127 fase zero dividido, e aí apelamos aí para uma boa calculadora, né, pessoal? Dividido pelo quê? 23. Vou tentar mostrar aqui para vocês, né, como sempre. Tá? Vou sair da luz aqui da câmera, né? A gente tem 23 menos J4. Então, eu botei aí 23 espaço. Opa, desculpe. 23 espaço. 23 espaço, não. Deixa eu cancelar. Vou começar de novo. 23 espaço
4 menos, tá? Vai entrar na forma retangular, né, pessoal? E aí eu posso vir direto na calculadora. Se eu não quiser fazer a conversão, né, direto, vocês aprenderam lá a fazer a conversão, né? Mas eu posso aqui, usando o recurso da própria calculadora, fazer a conversão para aproximadamente 23,35. 23,35, e vamos ver a fase aqui. Um segundinho só. Menos 9,9 graus. 9 graus, tá? Então, a gente aprendeu lá que quando a gente tem a representação na forma polar, né, pessoal? Basta eu dividir os módulos e subtrair a fase, né? Então, isso daqui é a mesma coisa aqui. 127 dividido por 23,35, fase 0 menos 9,9 graus. Feito, o que vai me dar aproximadamente... Daria para fazer isso direto na calculadora também, sem dúvida, né? O que vai me dar aproximadamente 127, 23,35, 5,44, fase 9,9 graus, né? Então, amperes, como a gente partiu de uma tensão RMS, né, uma tensão média, a gente chega também numa corrente média, né? Então, tá aqui a corrente do meu circuito, que a gente vai precisar para fazer os demais cálculos aí de potência que sejam necessários, tá? Vou pegar umas folhas a mais aqui para a gente prosseguir. Tá? Maravilha. Uma vez que eu conheça, né, pessoal, a tensão, que eu conheça a corrente no meu circuito, eu começo a fazer os cálculos das diferentes potências, né? Então, eu tinha primeiro o cálculo na fonte. E na fonte é muito simples a gente determinar qual é a minha potência, né? Basta eu determinar a potência complexa, que, lembrando, né, a nossa potência complexa é sempre o fasor tensão vezes o fasor corrente, aí sim, né, conjugado. A gente tem que pegar sempre o conjugado da corrente para determinar qual é a minha potência complexa. No caso da fonte, então aqui para a fonte, eu teria, então, 127 fase zero, com produto por 5,44, fase menos 9,9, né, pessoal? Por quê, né? De novo, o fasor I é 5,44, fase 9,9 graus, tá? Consequentemente, o fasor I conjugado, eu só inverto a fase. 5,44, tá? Fase menos 9,9 graus. Então, tá aí, tá? Então, daqui, do conjugado aqui do fasor corrente, é que eu extraio aqui a expressão para fazer o produto. O que vai me dar, então, uma potência. Vou fazer o cálculo aqui, tá? 127, 5,44, 690,88. Quando a gente está fazendo o produto, né, a gente só soma as fases. Então, a fase aqui final vai ser 0 graus mais menos 9,9 graus. Então, isso daí vai dar 690,88, fase menos 9,9 graus. O que em notação retangular, que é o que a gente quer para conseguir determinar o cálculo da potência, 600, deixa eu mostrar aqui para vocês, né? 690, deixa eu ver se eu deslocando aqui um pouquinho. Só tem que ler ali o número, 690,88, fase 9,9 graus negativos, tá? Se eu fizer essa conversão agora para notação retangular, que é uma coisa fácil de fazer, mais fácil de fazer o oposto, vai me dar, então, 680,6, 680,6 na parte real, tá? E na parte complexa, menos J, 118,6
1,8, tá? E aí a gente tem o que aqui, né? Volt ampere, perfeito? Já que a gente está tratando da potência complexa, tá? Ou aparente, se vocês preferirem. Aparente é o módulo, né, da potência complexa, tá? Então aqui, inclusive, para mostrar para vocês, né, eu poderia calcular aqui a potência aparente. Então, potência aparente nada mais é do que um módulo, né? É o módulo aqui da potência complexa sobre a fonte, que é os 690,88 volt-ampere. Mas dessa informação aqui também, gente, a gente extrai o restante que a gente precisa, né? A gente consegue extrair a potência real, tá? Então aqui, ou ativa, né? Se vocês preferirem, tá? Ativa, real, tá? Que é a parte real da potência complexa, ou seja, é 680,6 watts, tá? E a gente também consegue extrair a potência reativa, que nesse caso é a parte imaginária da potência complexa, que é aqui no caso, eu não posso botar, né, negativo, né, dá vontade de botar negativo, mas a gente tem que escrever assim, ó, eu ia escrever aqui, né, mas a gente está falando em módulo aqui, né, na verdade é o módulo, tá, da parte imaginária, 118,8 volt-ampere reativo, tá, e nesse caso a gente está aqui em avanço, a gente diz dessa maneira, tá. Dizer que está em avanço significa dizer que a minha potência reativa ela é eminentemente devida à capacitância do meu circuito, né? E se vocês lembrarem lá pela expressão inicial, a gente viu realmente que na impedância lá do meu circuito eu tinha um circuito predominantemente capacitivo, né? Então isso daí, obviamente, tinha que aparecer na minha potência reativa, né? Onde eu vou ter, então, em razão do meu circuito ser capacitivo, eu vou ter que a minha potência está em avanço. Então, vocês notem que a partir do cálculo da potência complexa, que é uma coisa extremamente simples, né, gente? Eu sempre brinco para vocês, né? Não mudou até hoje, né? A potência continua sendo tensão vezes corrente, né? Única coisa que quando a gente usa a expressão complexa, a gente tem que tomar o cuidado só do conjugado, de tomar o conjugado aqui, só a única diferença, tá? Se a gente calculasse de outra forma, eu não precisaria fazer isso. Mas como eu estou usando o conceito da potência complexa, eu estou fazendo isso, tá? Então, basta eu pegar a tensão, o conjugado da corrente, faço o produto dos dois, e aí eu tenho tanto o módulo aqui, dessa potência complexa, que é a minha potência aparente, quanto a potência real e a potência reativa, né? Então, aqui eu tenho a parte ativa, aqui eu tenho a parte reativa, e aqui eu tenho o aparente, né? Então, vocês veem que a potência complexa vai me dar tudo que a gente precisa em termos do meu circuito, tá? Bom, continuando. Para a linha, é bastante simples, né, pessoal? A partir do momento que eu tenho a corrente do circuito, né? Então, lembrando, eu sei que a corrente do meu circuito é 5,44, fase 9,9 graus, amperes, né, médio, tá? RMS, tá? Para eu calcular a tensão sobre a linha, basta eu pegar a impedância da linha, que é 3 mais J1, então isso daqui é impedância da linha, e fazer o produto disso com a nossa corrente. Então eu vou ter aqui 3 mais J1, produto com 5,44, fase 9,9 graus. Então, isso vai dar aqui a tensão da linha. Vamos pegar aqui a calculadora. No caso, a calculadora ainda tem essa vantagem, né, pessoal, de eu conseguir usar as duas notações, se eu quiser, né? Então, vamos lá. 3J1. 3J1. E agora eu boto a corrente ali, né? 5,44, fase 9,9. Tá? Ele já converteu aqui para retangular, né? E aí eu consigo obter, então, a minha tensão. Eu vou transformar essa tensão aqui para a notação polar, que eu prefiro sempre, tá? Opa, desculpe. Não é isso daqui. Para a notação polar, que é o que eu prefiro sempre para apresentar os fasores de tensão e corrente. Preferência pessoal, tá, gente? Não tem nenhuma razão para isso.
mas vai me dar aproximadamente aqui 17,2 fase 28,3 graus. Só deixa eu confirmar se é isso mesmo. 17,2 fase 28,3 graus. Exatamente, tá? O que, de novo, né, gente? A gente repete o nosso procedimento de cálculo aí e a gente vai, obviamente, aqui, né, volts, RMS, e usando aqui as definições que a gente tinha partido lá da fonte, a gente repete o processo de cálculo. Né? Então, vira até uma coisa um pouco maçante, mas vamos lá. Eu sei aqui que a minha potência aqui agora complexa da linha nada mais é do que a tensão da linha vezes o fasor corrente conjugado, então é 17,2 fase 28,3 graus vezes 5,44 fase menos 9,9 graus, tá bom? Então, a partir daí, a gente continua nosso cálculo. Deixa eu continuar aqui nesta folha. O que me diz, então, que a minha potência complexa da linha vai resultar em... Deixa eu fazer aqui o cálculo rapidamente. 17,2. Quando é o produto na forma... Quando é o produto aqui, né, gente, na forma polar é simples, né? A gente faz o produto dos módulos, 17,2 vezes 5,44. Então, que vai me dar 93,6, mais ou menos. 93,57, para não ficar tão feita. 93,57. E a fase a gente soma, né? Então, eu vou somar aqui 28,3 com menos 9,9. Então, vai dar 28,3, 9,9, vai dar 18,4 graus. Tá? Então, 18,4 graus. De novo, aqui está a potência aparente. Tá? Igual o módulo, né? Que é a potência aparente é sempre o módulo da potência complexa, tá, pessoal? Isso daqui é, obviamente, em volt-ampere, tá? E escrevendo isso na notação retangular, a gente obtém as outras duas potências de interesse nosso, tá? Então, vamos lá. 93,57, fase 18,4, tá? Em notação retangular, equivale a 88,79 mais J 29,54. 29,54. Continua isso sendo em volt-ampere, tá? Só que a partir dessa informação, obviamente, eu tenho agora as informações pretendidas, né? Então, eu tenho aqui a potência ativa, que é igual a 88,79 watts, tá? E eu tenho aqui, deste cara aqui, a potência reativa, que é igual a 29,54 volt-ampere reativo em atraso. O atraso significa, obviamente, devido à impedância aqui da linha, né? Retomando aqui a impedância da linha, vocês notam que a impedância da linha é predominantemente indutiva, né? Já que a parte imaginária aqui é positiva. A gente sabe de novo, né, gente? Se a impedância é predominantemente capacitiva ou indutiva, pelo sinal, né? Então, quando é positiva, a gente tem uma carga indutiva, quando é negativa, a gente tem uma carga capacitiva. Tá? E nesse caso, era indutivo. Então, isso aparece, obviamente, na potência, né? Então, eu tenho a potência reativa, onde a minha parte aqui imaginária é positiva, indicando que eu tenho uma potência reativa devido ao indutor, né? A presença do indutor. Aqui a gente diz isso, a gente afirma isso, dizendo que a potência reativa está em atraso, tá? Por fim, a última parte que nos era solicitada, que eu acho que eu deixei aqui, tá? Era a potência sobre a carga. Então, vamos lá. A impedância da carga, gente, só para eu relembrar aqui, desculpe, era 20 menos J5. 20 menos J5 ohms. É uma carga, então, capacitiva, tá?
E da mesma forma, sigo o mesmo procedimento, já que eu conheço a corrente sobre o circuito, eu vou determinar qual é a tensão sobre a carga, né? Então, tensão sobre a carga nada mais é do que a carga vezes a corrente, então é 20 menos J5, vezes 5,44, fase 9,9 era a corrente, né? Isso, 9,9 graus, tá? Que vai me resultar em... Óbvio, né, gente? Se a gente estivesse fazendo esses cálculos todos manualmente, ia dar um pouquinho mais de trabalho, né? Mas a calculadora aqui ajuda bastante, né? Então, vamos lá. Vai ser 20 menos J5, tá? Multiplicado por 5,44, fase 9,9, tá? A gente faz o produto, bota isso em notação polar, tá? E vai me dar, então, aqui uma tensão de 112,15, fase, deixa eu ver aqui, menos 4,1 graus, tá? Ok, deixa eu só confirmar que tá certinho. 112,15, fase menos 4,1, exatamente, tá? Então, uma vez que eu tenho a tensão, né? De novo, posso calcular agora a potência complexa sobre a carga, que nada mais é do que a tensão sobre a carga vezes o conjugado do fasor corrente, né? Então, é 112,15, fase menos 4,1 graus, tá? Vezes 5,44, fase menos 9,9, tá? Gente, não sei se isso está evidente, né? De novo, para eu tomar o conjugado de um número na notação polar, eu só inverto o sinal da fase, tá? Se for o conjugado do número na notação retangular, eu só inverto também o sinal da parte complexa, né? Então, se era mais J10, eu passo para menos J10, por exemplo. Tá? Então, aqui a gente faz o produto ali dos módulos e soma as fases, que vai me resultar em... Vamos ver. 112,15, 5,44, vai me dar resultar em 610,1 aproximadamente, tá? 610,1, fase 4,1, 9,9, fase menos 14. Perdão. Menos 14 graus, tá? Que, de novo, tá aqui a aparente, né? Que em notação retangular, 610,1, fase 14 negativo, que em notação retangular vai ser aproximadamente 591,98 menos J 147, só um pouquinho. 147,6. Tá, deixa eu ver se é isso mesmo. 147,6, 591,98, né? Isso aí. Deixa eu confirmar. Exato, tá? Então, né, gente? Então, daqui a gente tira a potência ativa ou média, como vocês preferirem, tá? Que vai ser 610,1 watts. E daqui eu tiro a potência reativa. Lembrando que aqui é volt-ampere, né? Aqui é volt-ampere. Maravilha. E a potência reativa, que vai ser 147,6 volt-ampere reativo em avanço, tá? Então, a gente conseguiu, dessa maneira, determinar todas as informações solicitadas pelo problema. De novo, tá, pessoal? Retomando lá do início, né? Basicamente, o que a gente faz para fazer esses cálculos aqui, né? Eu ainda poderia ter pedido aqui a aparente, né? Só pedir a real e a reativa, tá? Real, média, ativa, tem vários nomes, né? Real, média, ativa é a mesma coisa, basicamente, tá?
e reativa é a potência reativa. Eu poderia ter pedido também que vocês me dessem o cálculo da potência aparente, vocês viram. Mas basicamente, né, pessoal, o que a gente tem que fazer? Uma vez que eu tenha a tensão sobre o elemento considerado e que eu conheça a corrente nele, basta eu pegar a tensão e fazer o produto pelo conjugado do fasor da corrente, e isso já vai me dar tanto a aparente, quanto a ativa, quanto a reativa presentes naquele trecho do circuito ou no circuito como um todo, se vocês estão considerando a impedância equivalente do circuito ou a corrente circulando pela fonte de tensão. Tá bom? Ficou alguma dúvida nesse problema? Um problema mais conceitual, né, pessoal? Mas é típico problema de potência, tá? Curiosamente, normalmente é esse tipo de problema que a gente acaba calculando, tá, pessoal? São coisas, de novo, problemas com potência tipicamente são bem simples, tá? Alguma dúvida? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três, então vamos adiante, tá? Tendo alguma dúvida depois para o final, só me avisem que a gente retorna. Bom, vamos para aquele segundo problema que eu estava inventando ali antes, tá? De começar a gravação. Então, agora eu considero que eu tenho uma carga, eu sei qual é a potência aparente drenada pela carga, tá? E aí eu quero determinar, eu sei a potência aparente determinada pela carga, eu sei o fator de potência, tá? Que é um fator de potência 0,84, sei que esse fator de potência ele está em atraso, que significa que a minha carga é predominantemente indutiva, tá? E sei qual é a minha fonte de alimentação, tá? Então, a partir disso, eu pergunto para vocês, quais são as potências médias reativas entregues à carga, corrente de pico sobre a carga e impedância da carga. Gente, aqui é interessante destacar para vocês que este é o típico problema, né, associado a triângulo de potências. Então, a gente não precisa usar ele, tá? Mas eu vou mostrar aqui ele só para caracterizar para vocês o que são esses valores que a gente está falando. Maravilha? E aqui eu estou fazendo um triângulo bem... Comparado com o problema aqui, eu já explico que ele está bem mal feito, tá? Porque o fator de potência 0,84, quase unitário, tá? Não seria esse ângulo. Mas, em suma, nós temos um triângulo retângulo, tá, pessoal? Onde aqui eu tenho a minha potência aparente, tá? O meu S, tá? Que é a potência aparente, tá? Eu tenho aqui a minha potência reativa. E aqui eu tenho a minha potência ativa. Então, aqui eu vou ter o P. Tá? Potência ativa, tá? E aqui eu tenho a minha fase, né? Ou seja, o meu θ aqui, que é a relação, é o ângulo, né? Que está criando este meu triângulo de potência, tá? E aí, pessoal, é interessante isso, porque o fator de potência, e aí já para associar aqui a essa informação do triângulo retângulo, o fator de potência é uma definição que respeita o seguinte: o fator de potência, o FP, tá, como a gente chama, é o cosseno desse ângulo θ. Maravilha? Então, a gente sabe, na verdade, quando a gente foi informado que o fator de potência é 0,84, a gente foi informado o valor do cosseno de θ. Tá? Então, pelo problema, né? Pelo problema, eu sei que o fator de potência é 0,84, e eu sei que isso daqui é igual a cosseno de θ, tá? No triângulo de potência, pessoal, eu sempre vou ter o fator de potência positivo, tá? Por isso que a gente diz, associado ao enunciado, se ele está em atraso ou se ele está em avanço, tá? Porque independente da potência reativa ser positiva, e nesse caso aqui, se a gente pensar, se eu pensar que esse triângulo de potência está num plano, se eu pensar que o triângulo de potência aqui está num plano, onde aqui está o eixo imaginário e aqui está o eixo real, eu posso ter o triângulo de potências com a parte reativa positiva. Então, isso daqui indica o quê, né?
Se é positivo, é indutivo, tá, pessoal? Como a gente já estava comentando no problema anterior. Se fosse um triângulo de potências predominantemente capacitivo, ou seja, o meu fator de potência estivesse em avanço, não em atraso, o meu triângulo de potência seria desenhado para baixo, né? Então, eu teria aqui a potência real, a potência reativa e aparente. Então, o meu Q seria negativo, né? Ele seria um triângulo aqui, eu espelharia ele para esse outro lado, tá? E o fator de potência independe disso, né? Porque cosseno é o cateto adjacente pela hipotenusa, né? Então, na verdade, o meu cosseno de θ depende do valor do P e do S. E o valor do P e do S independe, né, do que ser positivo ou do que ser negativo. Afinal de contas, né, pessoal, pelo triângulo de potências, vocês conseguem aqui extrair todas as relações necessárias, né? Então, pelo problema a gente sabe disso, né? E pelo triângulo de potências. Triângulo retângulo, né, cara? Triângulo de potências. Se é um triângulo retângulo, trigonometria básica, né, gente? A gente sabe o quê? Que o P é S vezes cosseno de θ, que o Q é S vezes seno de θ, tá? Em razão do triângulo de potências, e que o S é o S ao quadrado é igual a P ao quadrado mais Q ao quadrado. Né? O quadrado da hipotenusa é igual a soma dos quadrados dos catetos. Né? Então, a gente consegue, a partir disso daqui, né, gente, extrair toda a informação que seja necessária. Tá? Buenas, vamos lá. Ou seja, pegando essas informações aqui, então eu sei que cosseno de θ é igual a 0,84 e eu sei que isso está em atraso. Ou seja, θ é positivo, tá bom? Pego a minha calculadora aqui e eu consigo calcular o θ, né? É o arco cosseno de 0,84. Então, meu θ aqui, eu preciso isso para calcular o seno, né? Então, meu θ aqui, deixa eu mexer aqui na calculadora rapidamente. 0,84 arco cosseno vai dar, não, até que o meu ângulo não estava não tão feio, eu que pensei mal aqui, tá? Vai dar aqui o meu θ aproximadamente 32,9 graus, tá? Então, calculei isso aí. A partir dessa informação, eu consigo calcular o seno de θ, né? Que vai dar, nesse caso, 32,9, calcular o seno, vai dar aproximadamente 0,54, tá? Então, com isso, pessoal, eu consigo calcular a primeira parte, né? Eu queria as potências médias e reativa, né? Que se torna bastante simples de determinar a partir da potência aparente sobre a carga. Então, como eu sei que o S, logo, tá? O S é 5 kVA, tá? Então, eu sei que o P é o S vezes o cosseno de θ. Então, é 5.000 vezes 0,84, tá? Que vai ser igual a 5.000, 0,84, que vai ser igual... Pô, olha, cara, se eu tivesse feito isso daqui, calculando, não dava tão bonitinho assim, né? 4.200 watts, tá, pessoal? Enquanto que o Q é o S vezes o seno de θ, é os Professor, Fala. o 0,84 não é o fator de potência, não é 0,54 ali? Não. Quer dizer, o 0,84 é o fator de potência. 32,9? Não, olha aqui, ó. O fator de potência é 0,84. E o fator de potência é definido como cosseno do ângulo θ. Então, tá certo. Tá? Realmente, o fator de potência é 0,84, tá? Oh, desculpe. O fator de potência é 0,84, tá? E o fator de potência, por definição, é o cosseno do ângulo. Maravilha? Então, do problema, por isso que eu afirmei, ó. Cosseno de θ é 0,84. Na verdade, está aqui, ó, desculpa. O fator de potência, que é o cosseno de θ, é 0,84 do enunciado. Tá bom? O seno de θ, que aí a gente pode chamar de fator reativo, tá? Isso daqui também é conhecido como fator reativo. Tá? Aí eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que determinar o θ e calcular o seno, né? Maravilha? Olha aqui que o P
O P, de novo, triângulo de potências, né? O P, que é a potência ativa ou média, eu vou pegar o S e vou fazer vezes cosseno de θ. Por quê, Só gente? que o cosseno de θ é 32,9, não é 0,84, é isso que eu tô dizendo. O cosseno de θ é 32,9. Não, cara, o θ é 32,9. Ah, tá. Tá, desculpa, eu me enganei Ok. ali. O θ é arco cosseno de 0,84. Tá vendo? Menos um aqui. Não, cara, é difícil de enxergar, né, nessas câmeras desgranidas também, né? Arco cosseno de 0,84. O cosseno de θ é 0,84, tá? Isso é a definição de fator de potência, tá bom? Tá. E o resto é tudo, cara, é tudo definição em termos do triângulo de potência, tá? Por quê? Por que que o P é S vezes cosseno de θ, cara? Pelo seguinte, ó, só para te mostrar esse P, né? Porque tu tem que lembrar que cosseno de θ é o cateto adjacente pela hipotenusa. Então, se tu olhar o triângulo aqui, cateto adjacente, P, hipotenusa, S. Cosseno de θ é P sobre S. Então, tu olha que fica bonitinho aqui o cálculo, né? Então, quando eu afirmo que P vezes cosseno de θ, eu estou dizendo que é S vezes P sobre S. Certinho, né? Dá uma igualdade, né? P igual a P, tá? E a mesma coisa eu faço aqui para a reativa, tá? Por isso que eu digo para vocês, melhor jeito de se lembrar das potências, não é à toa que o capítulo lá do livro fala, metade do capítulo do livro fala sobre triângulo de potência, tá? Melhor jeito de tu lembrar dessas relações de potências é pelo triângulo de potências, cara, sempre. A única relação realmente que é mais estranha é o fato, é aquela lá, né, que a gente tinha visto aqui, né? Que a potência aparente é a tensão vezes o fasor corrente, só que tem que ser o fasor corrente conjugado. Essa daqui é a única que é meio diferentona, porque tu tem que pegar o conjugado da corrente. E tu tem que lembrar que a potência aparente, que é esse 5 kVA, nada mais é do que o módulo do S, tá bom? É confuso, porque quando a gente vai escrever, a gente não fica escrevendo, né? Módulo de S, mas o mais correto seria isso daqui, ó. O cara acaba escrevendo só S, tá? Mas o correto realmente é dizer que é o módulo do S. Maravilha? O correto é isso daqui. Sendo 100%, tá? É um preciosismo, mas para diferenciar do que é a potência complexa, né? Que na verdade é o número complexo que te dá a potência aparente. Tá bom? E aqui então, né, quando eu tenho a reativa, eu uso o fator reativo, que é o seno do θ, né, que é 0,54. Tá? E até te explicar, tá? De uma outra maneira, viu, Daniel? O fator de potência nunca pode ser superior a 1. Entendeu? Porque é um cosseno, né? O fator Sim. de potência sempre está entre 0 e 1, tá? Tu nunca vai ter fator de potência negativo, não existe, porque toda potência ativa é positiva, né? Certo? E então o fator de potência sempre é um número positivo e sempre entre 0 e 1, porque sempre é um cosseno, tá? Então, aquela tua ideia, 32,9, não, já não poderia ser, porque tem que ser menor que 1 necessariamente. E Não, aqui, não, sim, então, até peço desculpa ali que eu acabei me não, enganando pode, ali na. gente, é para ter dúvida. Vamos lá, não tem essa de desculpa, é para ter dúvida mesmo. Estamos aí para isso. O objetivo hoje é esse mesmo, né? Então, aqui, gente, de novo, parece que eu fiz de propósito, mas não fiz, tá? Vai dar 2.700 volt-ampere reativo. E aí, gente, quando a gente encontra essa informação, de novo, né? A gente encontra essa informação e é importante que vocês complementem, tá? Complementem de que maneira, né? Complementem dizendo se ela está em avanço ou se está em atraso. Nesse caso aqui, está em atraso. Por quê? Porque é indutivo, de novo, né? Se fosse em avanço, até no caso do seno poderia dar negativo, né? O seno aqui poderia ser menos 0,54, tá? Aí daria menos 2.700 volt ampere reativa, e aí seria em avanço, porque seria uma carga capacitiva. Beleza? Tá. Deixa eu ver o que mais que a gente pediu aqui. Corrente de pico. Corrente de pico, pessoal, é simples de a gente determinar, tá? Basicamente, a gente tem que determinar a corrente média do nosso circuito, tá? E a partir dessa informação que a gente obteve aqui, eu consigo, então, montar a potência complexa, né? Então, logo, e da potência complexa eu consigo extrair, obviamente, qual é a minha corrente. Logo, o S é 4.200
mais J, 2.700. Então, de novo, tá? Esse mais é devido a ser em atraso, tá, pessoal? Vocês estão tranquilos nisso? Deu para captar? Se fosse em avanço, seria negativo, tá, gente? Então, isso daqui é a minha potência complexa, tá? Potência complexa. Uma vez que eu tenho a potência complexa, eu posso lembrar pela definição que a potência complexa é o fator tensão vezes a corrente conjugada. O problema nos deu a tensão, tá? Então, ou de outra forma, né? E o conjugado da corrente nada mais é do que o S dividido pelo V. Então, seria 4.200 mais J, 2.700, dividido pela tensão, que lá no problema a tensão era 220. Tá? A gente não falou aqui em fase, então pressupõe-se que a fase é zero, né? Porque se a gente não deu uma outra referência, a gente considera 0 graus como uma referência de fase tomada, tá? Então, por 220, fase 0 graus. Então, isso daqui vai me dar, obviamente, né? Esses 220 aqui é RMS, consequentemente, aqui a corrente vai ser a corrente média também, tá? RMS. Então, a corrente aqui, o conjugado da corrente vai ser igual a, vou pegar aqui, conjugado da corrente, 4.200, 2.700, que é a potência complexa, né? Dividido por 220 fase zero. Maravilha? Divido esses dois caras aqui. Então, a minha corrente aqui vai dar aproximadamente, deixa eu pegar aqui para eu conseguir ler. Deixa eu botar aqui em notação retangular, né? Notação polar, perdão. Ele está em retangular aqui. Então, aqui vai dar 22,7 aproximadamente, tá? Fase ali está escrito 32, né? Eu vou editar aqui para ver o restante. 32,7 graus. Fase 32,7 graus. Então tá aí a minha corrente. Lembrando aqui que isso daqui é a corrente conjugada, né? Tá? Não importa pra gente isso, mas isso é a corrente conjugada. Então, né? Consequentemente, o fasor corrente, propriamente dito, vai ser 22,7 fase menos 32,7 ampere RMS. Tá bom? Então tá aí a corrente. Uma vez, gente, que eu tenha a corrente média, para a gente calcular a corrente de pico, tá? Então aqui o valor da corrente de pico nada mais é do que, na verdade, gente, a relação é essa daqui, né? Corrente de pico por raiz de 2 é a corrente RMS. Consequentemente, a corrente de pico nada mais é do que a corrente RMS vezes raiz de 2, que aqui é 22,7 vezes raiz de 2. Vai dar isso daí aproximadamente, aproveitando ali o restinho do papel, 22,7 raiz de 2. Cadê a raiz aqui, meu Deus? Às vezes eu me atrapalho com essa calculadora. Raiz de 2 vezes... Vai dar 32,1 ampere pico, tá, gente? Ok? 32,1 ampere pico. Então, a nossa corrente de pico aqui neste caso. Ok? Maravilha. Então, a gente já determinou aqui potência média, potência reativa, corrente de pico, o que mais que tinha sido solicitado aqui? Impedância da carga. Ó, faltou aqui ainda a impedância da carga, tá? Vamos ver aqui, deixa eu pegar uma outra folha. Impedância da carga. Tá? Então, faltou aqui a parte C. Impedância da carga. Uma vez que eu tenho a corrente, né, gente, ficou barbada, né? Impedância da carga. Lembrando, obviamente, né, que a impedância da carga nada mais é do que a tensão dividido pela, no caso, RMS, né, média dividido pela corrente média, que era 220 fase zero, dividido pela nossa corrente aqui, que deu 22,7 fase menos 32,7 graus, tá? Então, isso daí vai dar
220, um pouquinho. 220 fase 0 por 22,7. Daria para fazer tudo usando tensões e correntes de pico, né? Mas como já está em RMS a tensão, só para não transformar em pico, né? Oi, desculpe. 22,7 fase 32,7 negativo, isso. 220 por 22,7 fase menos 32,7. Dividimos estes dois números, vai dar, então, uma impedância aproximadamente igual a... Esses números aqui, que são 1000 casas depois da vírgula, a gente sempre aproxima. 8,16 mais J 5,24. Tá? 11. Obviamente é uma carga indutiva, visto que a corrente está defasada em relação à tensão, não está em avanço, ela está atrasada em relação à tensão, então tem que ser uma carga indutiva. Tá bom? Com alguma dúvida a mais aí deste caso, gente? Tá? Eu abordei ali com vocês, mostrando o triângulo de potências, tá? Só para mostrar para vocês as relações básicas, tá, pessoal? Então, eu só quis mostrar de onde é que vinha o S, de onde é que vinha o P, de onde é que vinha o Q, o fator de potência, que é o cosseno do ângulo, né? Entre essas potências envolvidas, tá? E a partir do triângulo de potência, das relações trigonométricas num triângulo retângulo, a gente consegue extrair todo o resto que é desejado para um problema desse tipo. Tá? Vamos fazer mais um aqui. Deixa eu ver se eu pego um aqui do livro aqui, o mais bonito. Vamos ver. Os exercícios do livro estão meio simplesão, mas vamos ver aqui. Tá. Cadê? Tá, tá, pode ser esse daqui. Vamos ver. Um pouquinho maior. Não muito, tá? Não é muito, não, mas vamos lá. Vamos pegar um terceiro caso aqui, então. Considere o circuito abaixo. O circuito abaixo. Tá? Então, tá aqui o circuitinho. Então, aqui eu tenho 60 ohms, J20, 30, menos J10, 30 ohms, né, óbvio, e aqui 20. Maravilha. O dado que eu tenho aqui, tá, sabemos que a potência média absorvida pelo resistor, de 60 ohms é de 240 watts. Então, o que a gente quer saber a partir disso é... determine A, V, B, potência complexa, em cada elemento do circuito, tá? Então, né, gente, aqui eu sei que a potência no resistor de 60 é 240. Opa, 200.
240 watts. Isso é dado pelo meu problema, né? E a gente sabe como é que a gente calcula essa potência, né? Basicamente, a nossa potência é calculada como o produto da tensão e da corrente, tá? Ou melhor dizendo, né? Eu consigo aqui calcular de inúmeras maneiras. Mas melhor ainda, né? Como se trata de um resistor, eu sei que a tensão e a corrente, nesse caso, vão estar em fase, né? As duas, a defasagem entre tensão e corrente sobre o resistor de 60 ohms vai ser zero, tá? Não vai existir diferença de fase por se tratar de uma resistência. Consequentemente, aqui, eu consigo calcular a partir disso todo o restante que se faz necessário para este carinha, tá? Então, no caso aqui, né? Isso daqui nada mais é do que o fasor tensão vezes o fasor corrente conjugado em cima deste carinha, né? Mas eu acho interessante a gente calcular a corrente aqui, né? Mas o resistor nada mais é do que tensão pela corrente, perfeito? Consequentemente, corrente vai ser tensão sobre resistência. Logo, vou chegar naquela famosa expressão que vocês adoram, né? 240 é igual a V vezes V sobre R. Maravilha? Ou ainda, né? Mas eu não quero... vou determinar o V primeiro, tudo bem, não tem problema. Eu queria sair direto com o I, porque saindo o I a gente já calcula a tensão aqui no ramo, né? Se eu tenho esse I aqui, eu já consigo determinar a tensão sobre esse ramo, que é a tensão sobre esse cara, que aí eu consigo calcular essa corrente, a corrente que tem aqui, vai saindo tudo. Mas tudo bem, vamos calcular a tensão primeiro. Ou ainda, né, V ao quadrado sobre R é 240, tá? Então aqui eu vou conseguir extrair o meu V. V vai ser raiz quadrada de 240 vezes 60. Então vai ser... Na verdade, aqui não é o V final, desculpe, tá, gente? Perdão. É o V60 e o I60. Vamos escrever assim, tá? Para evitar confusão, desculpe. Às vezes na cabeça da gente tá óbvio, mas na hora de escrever não fica tão óbvio, né? Então é a tensão sobre 60 ohms, né? Certo? Tensão sobre os 60 ohms. Maravilha? Se não dá, não dá certo ali. Então, 240, 60, vezes, tira a raiz, vai dar 120. 120 volts RMS, tá? E uma vez que eu tenha a tensão, né, é fácil de calcular a corrente, tá? E aí a gente vai partir do pressuposto que essa tensão aqui é 0 graus, né? Vou tomar essa referência, tá? Então, vou dizer aqui, né, fasor 60 é 120 fase 0 volts RMS. Maravilha? E aí eu consigo extrair a corrente barbadinha, né? Então, a corrente sobre os 60 ohms nada mais é do que 120 fase 0 dividido por 60, que vai dar 2 fase 0 ampere RMS. Maravilha? Nem poderia ser diferente, né, pessoal? De novo, a tensão e a corrente em um resistor tem a mesma fase. Como eu estou partindo do resistor, eu estou partindo do pressuposto, né, gente, que o resistor é o 0 graus. E aí eu vou calcular as fases no restante do meu circuito, tá bom? Então já sei qual é a tensão e a corrente sobre o resistor. Se eu conheço essa corrente, gente, sobre o resistor, vocês vão de concordar comigo que a corrente passando pelos 60 ohms é a mesma corrente passando pelo J20, né? Então vamos chamar esse cara aqui de, sei lá, chamar aqui de A e B, tá bom? E essa corrente aqui é a corrente de 60. Maravilha? Então eu consigo calcular a tensão VAB, né? Vamos lá. O fasor tensão VAB
nada mais é do que a impedância entre os pontos A e B, vezes a corrente sobre os 60 ohms. Então, a impedância sobre o ponto A e B é 60 mais J20, que vem do circuito, vezes 2 fase zero. Tá? Então, meu VAB aqui vai dar o quê? Vamos ver. Ai, ai. 60 J20 vezes 2. Vai dar, vamos botar isso daqui em notação polar. Retangular fica bonitinho, barbado esse cara, né? Mas polar também não fica uma coisa de outro mundo. Vai ficar aproximadamente 126,5 fase 18,4. Tá? 4 graus. Ou, né? Esse produto aqui, né, gente, vai dar com certeza, tá? 120 mais J40, tá? Volt RMS, que é a mesma coisa que esse cara aqui, Volt RMS, mesma coisa, tá bom? Então, 126,5, só confirmando, fase 18,4, isso aí. 126,5, fase 18,4. Maravilha. Só, gente, se eu conheço a tensão entre o ponto A e o ponto B, eu conheço a tensão entre o ponto C e o ponto D, porque eles estão em paralelo, concorda comigo? Os pontos A e B e os pontos C e D estão em paralelo. Tranquilo? Ah, faltou ainda, né? O que o problema pede ali? Desculpe. Antes que eu toque adiante. Pede a potência complexa em cada elemento do circuito, né? Então eu consigo agora calcular a potência em cima do J20, né? Vamos lá. Logo. A potência em cima do J20 eu consigo calcular da seguinte forma. Não, logo não, né? Tá, vou fazer o logo aqui. VCD é igual a VAB, tá? E depois eu volto para as potências, tá? ICD é VCD sobre 30 menos J10. Então, só para não perder aqui o raciocínio. 126,5 fase 18,4 dividido por 30 menos J10 vai dar aproximadamente 4 fase 36,8. Tá? 6,8 graus per RMS. Ok? Maravilha. Então, calculei as correntes ali IAB, ICD, as tensões estão calculadas e, né? E. Então, qual é o S no J20? Bom, eu tenho que pegar a tensão sobre o J20 e multiplicar pela corrente, né? IAB, né? Então, vamos calcular aqui. A corrente IAB é a mesma corrente que a gente tinha calculado em cima dos 60 ohms, que era 2 fase zero. Certo? Ao mesmo tempo, a tensão sobre o indutor de J20 ohms nada mais é do que J20 vezes a corrente IAB. Então é... Então é 0 espaço 20. A corrente era 2, né? Então vai dar 40 fase 90 graus. Tá? E aí a gente lembra, né? Na verdade, perdão, né? É o IAB conjugado. Só que 2 conjugado é a mesma coisa que 2 fase 0 conjugado é a mesma coisa que 2 fase 0. Não mudou nada, tá? Não, desculpe. Isso aqui não tem nada a ver com a história. Tem a ver só no cálculo da potência. Tá. Então, calculei isso daí. O SJ20, então, é 40 fase 90 vezes 2 fase 0 conjugado. Tá? No caso, como é 0 graus, né? Não tem como alterar sinal, né? Então, 2 fase 0.
Então, isso vai dar 80 fase 90. 80 fase 90 graus, tá? Que é a mesma coisa que no J20. Ele está pedindo em cada elemento, eu falei, né? Bom, vamos em cada elemento. Então, isso daqui vai dar a mesma coisa que mais J80, tá? Volt ampere reativo, que significa, então, que a potência reativa sobre os J20 ohms é 80 volt ampere reativo em atraso, visto que se trata de um indutor, tá? Isso aqui eu calculei direto sobre o indutor, né? Na verdade, eu deveria ter calculado sobre o trecho do circuito, tá? Então, mas aqui só como exemplo, ficou o exemplo aqui sobre o indutor. E agora a gente pode calcular aqui qual é a potência no trecho CD do circuito, tá? Então, é a tensão CD vezes a corrente CD conjugada, tá? E aí a gente já conhece isso tudo, né? Então, VCD é a mesma coisa que o VAB, tá? Então, é 126,5 fase 18,4 graus. E o ICD a gente calculou, né? Então, é 4. O ICD é 4 fase 36,8. Como eu tenho que tirar o conjugado, né? 4 menos 36,8. Então, isso daqui vai dar. Vamos lá. 126,5 vezes 4 vai dar 506. E a fase vai ser 18,4, 36,8. Fase 18, menos 18,4. Tá? Isso daí é a mesma coisa que 506 fase 18,4 negativo. Vamos botar em notação retangular esse número, tá? É a mesma coisa que 480 menos J 159,7. Na verdade, 480, deixa eu ver se eu não estou arredondando muito. Não, 480,1, tá? Menos J 159,7. Bateu certinho aqui com o problema do livro, tá? Volt ampere reativo. Tá bom? Então aí eu tenho a potência em cima daqueles caras. O que mais que eu quero? Ainda falta a potência. Então aqui, né? Eu tinha essa potência, eu calculei essa potência, calculei a potência aqui em cima do trecho CD, né? No 30 menos J10. Falta ainda determinar qual é a corrente que eu tenho em cima dos 20, que potência que tem aqui, e falta determinar a tensão da fonte, né? Então vamos fazer isso tudo. Maravilha? Bom, mas agora é Kirchhoff, né, gente? Olha que maravilha, né? Eu tenho aqui 20 ohms. Eu tenho um nó aqui, né? Onde vem a corrente ICD. Aqui eu tenho ponto A. Aqui eu tenho ponto C. Aqui eu tenho o J20, tá? E aqui tá passando a corrente IAB. Maravilha? Desde Kirchhoff, né, gente? Aqui é 20 ohms, né? Então eu sei qual é a corrente em cima dos 20, né? Eu sei que necessariamente I20 tem que ser igual a ICD mais IAB, tá? Maravilha. Que vai ser igual, então, a o ICD, cadê? 4 fase 36,8. 4 fase 36,8 graus, mais 2 fase 0. Isso vai dar o quê? 4 fase 36,8. 2 fase 0
2 fase 0. Oh, meu Deus. 0. Deixa eu passar isso aqui para polar. Então, 4 fase 36,8 mais 2 fase 0 vai dar aproximadamente 5,73 fase 24,7. 24,7 graus ampere RMS. Uma vez que eu sei a corrente, né, pessoal, eu consigo determinar qual é a potência em cima dos 20, né? E aí eu sei que a potência em cima dos 20 nada mais é do que os 20 ohms vezes a corrente ao quadrado. Então, aqui. 20. Vai ser 5,73 ao quadrado. 656,7 watts, tá? Maravilha, pessoal. Com isso, eu também consigo determinar qual é a tensão em cima dos 20 ohms, né? Que é 20 vezes a corrente. Então, vai ser 20 vezes 5,73 fase 24,7. Vai dar a mesma fase, obviamente, tá? Então, vai dar 114,6 fase 24,7 graus. Lembrando, né, como é um resistor, né, a fase da tensão e da corrente tem que ser igual. Só que aí, pessoal, eu tenho uma malha, né, e, olha só, mais ou menos eu quero saber o V, né, eu sei que aqui eu tenho mais ou menos o V20, tá, aqui. E eu sei que eu tenho aqui o VCD, né? Então, mais, menos. Então, aqui eu monto uma malha, né? Um laço. E eu chego à conclusão que menos V mais V20 mais VCD tem que ser igual a zero. Consequentemente, V igual a V20 mais VCD. V vai ser igual a... Vamos ver? O V20 é 114,6 fase 24,7 graus, tá? E o VCD, vamos ver se eu cato aqui onde é que já que eu coloquei ele, acho que tá aqui. E o VCD é o VAB, né, que é 126,5 e 18,4. 126,5 fase 18,4. Tá? Soma essas duas tensões e vai me dar, então, que a fonte é 240,73 240,73 com fase de 21,4 graus. Tá? Volt RMS. Então aí a gente conseguiu determinar, né, gente, tudo aquilo que foi solicitado no exercício. Notem, pessoal, que nesse caso aqui, o que é um pouquinho diferente, né, dos dois anteriores, a gente tem justamente um circuito, né, a gente dá potência em cima de um dos elementos, tá, no caso aqui do resistor, tá, poderia ser em cima do indutor, não tem problema nenhum, né, só que aí no resistor eu tenho o cálculo do P, né, se fosse no indutor, eu teria um Q, né? Eu teria uma potência reativa, tá bom? E aí vocês têm as expressões também simplificadas. Até deixa eu ver aqui se eu não me engano, lá na aula eu passei todas essas expressões para vocês, tá? Eu estou confirmando aqui, ó. Aqui, ó, os triângulos, o S, tá? Seria a reatância X vezes a corrente ao quadrado, né? Então é a mesma coisa, assim como é o resistor vezes a corrente ao quadrado, seria a reatância vezes a corrente ao quadrado, tá? Não muda, tá? Eu até tenho aqui para mostrar para você, só um segundinho, só para
para mostrar essa expressão aqui rápida, né? Deixa eu ver se esse daqui, acho que é esse aqui, deixa eu ver. Vocês estão vendo aqui, né? Tá. Então, assim como o P vocês conseguem calcular como I ao quadrado vezes R, o Q vocês conseguem calcular como I ao quadrado vezes X. O P que a gente usou foi essa expressão, né? O V ao quadrado sobre o R, né? O Q vocês podem calcular como V ao quadrado sobre o X. Você só tem que saber o sinal do X, e vocês sabem o sinal do X sabendo se é um indutor, se é um capacitor. Mas aí vocês compensam, né? Se for um indutor, vocês vão botar o X com sinal positivo. Se for um capacitor, vocês vão botar depois o X com sinal negativo. Mas as expressões rápidas são exatamente as mesmas que a gente teria tipicamente, tá? Voltando ali. Ok? Em suma, então o que a gente tinha, né? Deixa eu abrir. O que a gente tinha aqui? Eu tinha a potência em cima de um elemento, né? Se eu tenho a potência, eu consigo determinar a tensão e a corrente em cima do elemento. Se eu tenho a corrente em cima desse elemento, como ele está em série com o J20, eu tenho a corrente em cima do ramo AB, né? Como eu tenho essa corrente toda aqui, eu sei qual é a tensão. Se eu sei a tensão VAB, eu sei qual é a tensão em cima do 30, do resistor de 30 e do capacitor aqui de menos J10, porque está em paralelo. Se eu sei essa tensão, eu sei essa corrente aqui, ICD. Se eu sei a corrente IAB e a corrente ICD, eu sei a corrente em cima dos 20. E como eu sei todas as correntes, eu sei todas as potências, eu sei todas as tensões, e eu consigo sempre, fazendo nós e fazendo laços, né, determinar correntes que faltem e tensões que faltem no meu circuito, tá? Que basicamente foi o que eu fiz nessa situação, tá? Ficou alguma dúvida aí, gente? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Eu vou dizer para vocês, tá? Mais complicado que um exercício desse tipo aqui de potência, eu acho muito difícil. Esse daqui seria o mais complicadinho de potência, né? Que o cara dá potência num trecho do circuito e vai pedindo o resto. Os outros problemas, eu não sei. É óbvio que isso é uma questão de opinião, né? Eu acho mais simples, que são problemas conceituais, e são problemas mais típicos de cálculo de potência, né? Esse daqui eu já estou derivando o comportamento do circuito a partir da potência no elemento, né? Mas nada de muito espetacular, tá? Em razão dele também. Tá ok? Buenas, gente. Fala. Não, ok. Tá? Buenas, gente. Eu já tinha deixado mais uns exemplos lá na videoaula, né, que eu tinha comentado. Aqui eu acho que eu tentei pegar aqui um apanhado do que pode cair para vocês em termos de potências, tá? Vocês têm a lista de exercícios, obviamente, mas basicamente vai ser isso, né, gente? A aplicação das definições lá da potência aparente, complexa, potência ativa, potência reativa, a ideia do triângulo de potência, a partir do qual eu consigo derivar, né, os demais cálculos, tá? E eventualmente algum exercício onde ao invés do cara dizer qual é a tensão aqui, ele diz qual é a potência, tá? E aí a partir da potência tu deriva a corrente, a tensão e sai calculando o resto. Tá ok? Vocês têm horário de atendimento ainda, se vocês precisarem, tá? Por favor, me chamem se for necessário, tá? Acho que a prova de vocês, a segunda prova, vai ser semana que vem, tá? Vocês vão ter a semana toda para fazer, que mesma coisa que foi a primeira prova. E depois a recuperação, gente, vai ser na outra semana, e vocês vão poder recuperar tanto a primeira quanto a segunda nota, tá? Então, aí na outra semana eu vou abrir as duas, são duas provas à parte daí, tá? Uma prova que recupera a primeira nota e uma outra prova que recupera a segunda nota, tá bom? Caso vocês precisem. Tá ok? Mais alguma dúvida aí? A princípio tá ok. Então tá bom. Lembre-se, gente, até porque ninguém me chamou para atendimento esse semestre, tá? Se vocês precisarem, me chame para atendimento, por gentileza. Só não vai me chamar sábado e domingo, que aí eu não dou atendimento, tá? Qualquer outro horário aí, me manda um e-mail, a gente vê o que é possível fazer. Tranquilo? Boa noite, pessoal. Boa noite. Até mais. Até mais.